Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2024. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeito a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português, com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultado no nosso website de relação com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta Q&A no aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2024 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Obrigado, Giovana. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos na conferência de resultados desse nosso quarto trimestre. Estamos encerrando o ano de uma maneira muito positiva, com destaque para o aumento da entrada de pedidos de máquinas Home e BW. Como consequência, iniciamos 2025 com uma carteira bastante sólida. Na divisão de máquinas Home, além do crescimento na entrada de pedidos nesse trimestre e da carteira robusta para 2025, 37,9% maior do que em dezembro de 23, registramos um aumento importante da receita e uma evolução significativa da margem. Na BW, nossa unidade da Alemanha, o grande destaque foi o fechamento de novos projetos nesse quarto trimestre, que completaram a carteira de 2025 e já temos projetos fechados para 2026. Em relação à unidade de fundos usinados, ainda enfrentamos desafios com o volume de vendas, especialmente devido à demanda no setor agrícola e de energia renovável. No entanto, estamos otimistas, pois a redução dos estoques dos nossos clientes agrícolas deve resultar em um aumento gradual nas entregas ao longo de 2025. Além disso, estamos iniciando o desenvolvimento de peças para um novo cliente do setor de energia renovável, o que também nos traz boas perspectivas. Destaco ainda a geração de caixa robusta no trimestre, a consolidação do negócio de locação de máquinas Home e o avanço da Prodes, nossa fintech que apoia essa operação. Entramos em 2025 confiantes de que nossos diferenciais competitivos nos permitirão continuar evoluindo e agregando valor a todos os stakeholders. Seguimos investindo muito em inovação e novas tecnologias, mantendo o foco no nosso compromisso com o sucesso dos clientes. Agradeço a todo o time Home pelo trabalho dedicado e orientado ao sucesso dos clientes, bem como a todos os nossos stakeholders. Passo agora a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do ano e do quarto trimestre de 2024. Obrigado. Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos. Iniciando pelos destaques do trimestre, né, nós tivemos um quarto trimestre de 2024 bastante robusto em termos não só de resultados operacionais, mas também do ponto de vista de novos negócios gerados, né? Começando pelo EBITDA, nós tivemos um EBITDA de 79 milhões, uma margem EBITDA no quarto trimestre bastante positiva, ao redor de 17,5%. Né? Tivemos também, como destaque, uma entrada de pedidos, né, de 347 milhões aproximadamente, é um crescimento significativo em relação ao quarto trimestre de 23,
quase 27% acima do quarto trimestre de 2023, e aí com crescimento principalmente em máquinas home e máquinas BW, continua trazendo um volume bastante grande de pedidos. Indo um pouco para as unidades de negócio, central de pedidos, quando a gente olha especificamente o negócio de máquinas home, teve uma evolução de quase 38% no volume de novos negócios gerados nesse quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 23. E aqui, tanto houve crescimento no segmento de vendas, como também foi positivamente impactado pelo resultado do negócio de locação. Como em termos de receita operacional, essa unidade atingiu 260 milhões de faturamento nesse último trimestre, apresentando um crescimento de aproximadamente 20% em relação ao quarto trimestre de 23, que fez com que a gente pudesse alcançar um resultado bastante importante no segmento de máquinas home. Máquinas BW, o grande destaque continua sendo o volume de novos negócios, muitos projetos importantes sendo concluídos. Nesse trimestre, nesse quarto trimestre de 2024, nós conseguimos concluir cerca de 120 milhões em novos pedidos, já para 2025 e 2026, o que representou um incremento de quase 29% em relação ao volume do quarto trimestre de 2023. Falando um pouco da alocação, a alocação continua se consolidando. Novamente, 2024 foi um ano de crescimento expressivo em relação a 2023. Nós estamos falando de 41% de crescimento. É um negócio que tem tido uma aceitação e uma competitividade no mercado bastante importante, e sempre olhando locação em conjunto com a nossa fintech, a Prods, que faz todo o suporte e o apoio no momento da venda dessa máquina, quando ela retorna de locação, como uma máquina seminova, boa parte dessas vendas sendo suportadas pela Prods. No consolidado, o destaque também fica para a carteira de pedidos. Estamos falando de uma carteira no final de 2024 de mais de 32% acima de dezembro de 2023. São 652 milhões de reais. A gente entra no ano de 2025 com uma carteira muito robusta, tanto em máquinas home quanto em BW. Do ponto de vista de caixa, nós tivemos um trimestre também muito forte em geração de caixa. Foram 51 milhões de reais gerados no quarto trimestre. Importante que houve uma redução significativa da dívida líquida, que ficou em cerca de 103 milhões. E uma boa perspectiva também para o ano de 2025. Outros destaques, aqui tem a parte de distribuição de juros sobre capital próprio. A gente vem declarando trimestralmente o JCP. No quarto trimestre não foi diferente, foram 20,5 milhões de reais a serem pagos agora no início de 2025. E, por fim, medidas e ações voltadas à governança, ao aspecto social e meio ambiente. Na Semana da Consciência Negra, nós promovemos um importante evento em relação ao combate ao racismo. Indo um pouco mais para o ambiente macroeconômico, indicadores conjunturais, os dados do terceiro trimestre foram favoráveis para a indústria, tanto a formação bruta de capital fixo, que a gente vê aqui em relação ao terceiro trimestre de 2023, um crescimento de mais de 10%. Aqui, destaque foram a produção de bens de capital local, do qual nós fazemos parte, também a importação de bens de capital, que acaba compondo o consumo aparente da indústria, e a parte um pouco menos relacionada, que é a parte de construção. E, por fim, o PIB industrial também mostrou no terceiro trimestre um crescimento de aproximadamente 1,3%, o que a gente vai acabar notando também no próximo slide, nós já vamos discutir, quando a gente fala
de utilização da capacidade instalada. Então, o ano de 2024 ele veio todo, né, praticamente todos os meses, né, no melhor nível desde 2017. Né? A gente já vem repetindo isso, que até por termos time de venda próprio, a gente é muito próximo do cliente. Esse é o sentimento, né, no dia a dia que nós temos dos clientes, ou seja, tem um volume de atividade continua significativo, né? Embora tenha ocorrido aqui 2 meses uma leve redução, né? Mas de qualquer maneira o ambiente de negócios, a gente fala do início de 2025, né? Continua bastante favorável. Por fim, a parte de confiança do empresário industrial é o que mais tem estado no nível, né, no limiar entre otimismo e um ambiente menos otimista, né, seria o abaixo de 50 pontos. Né? Ele vem já desde lá do segundo semestre de 2022 flutuando aí entre 48 e 53 pontos, né? Então isso também a gente percebe, né? Tem bastante atividade industrial, porém carece um pouco mais de uma perspectiva mais clara, né? Para que os empresários industriais se sintam mais confortáveis e mais confiantes para realmente realizar investimentos mais de médio prazo, mais planejados. Em termos de mercados ou segmentos que demandam nossas máquinas, nossos fundidos, né? Máquinas home, a gente continua, e é a nossa característica, né, ser bastante capilarizado, então segmentos como máquinas e equipamentos, que aí dentro tem uma pluralidade muito grande, uma diversidade grande de máquinas e equipamentos para os mais diversos setores industriais, né? A parte de prestação de serviço, que aqui também é bastante capilarizado e também bastante diverso em termos de setores que esses prestadores de serviço atendem, né? O automotivo continua, 2024 ainda continua sendo um ano mais difícil, né? Perdeu um pouco de participação, né? Por outro lado, a parte de embalagens, principalmente na parte de sopradoras, foi muito bom em 2024, né? E os outros segmentos estão praticamente constantes em 24 em comparação com o ano de 2023. Máquinas BW é um tipo de máquina, né? São grandes projetos, mais de nicho voltados para vamos dizer, para um rol menor de segmentos, né? Então, em 2024, continuam, né, os principais segmentos sendo praticamente os mesmos de 2023, né? Teve um destaque para máquinas e equipamentos, né? Houve entregas em 2023 para um grande cliente do segmento de construção, né? Então, isso acabou representando mais em 23 do que 24, mas de qualquer maneira, eu acho que aqui a mensagem é que a BW tem conseguido, né, buscar alternativas, mesmo estando no ambiente de economia global não tão pujante, né? Já continua buscando alternativas, encontrando alternativas, tanto na Ásia quanto na Europa e também nos Estados Unidos, né? Que tem permitido com que, então, constantemente, ao longo dos últimos trimestres, ela tenha trazido um volume muito significativo de novos negócios. E na parte de fundidos usinados, né, começando aqui pela parte de energia, o Cassiano já comentou, ele continuou ainda bastante retraído em 2024, né? Vale mencionar que a gente tem evoluído, né, com um novo fabricante local, né, ainda em estágio inicial, mas com uma boa perspectiva, porém, em termos de receita, 24 ainda foi bastante retraído em termos do segmento eólico. Máquinas agrícolas também, né? Máquinas agrícolas veio muito bem até o primeiro semestre de 2023, depois começou a desacelerar. 24 continua no nível baixo, né? Mas potencialmente com uma melhor equalização dos estoques agora, a gente também tem uma perspectiva de uma retomada gradual desse segmento agora nesse ano. O automotivo comercial, em termos absolutos, ele ficou praticamente estável, ele ganha participação porque principalmente máquina agrícola retraiu, né?
E o destaque aqui para a construção civil, né? Esse sim teve um aumento importante. Nós temos também um volume grande de novos projetos nesse segmento, né? Então também tendo uma boa perspectiva aí para o ano corrente. Em termos de distribuição da receita por unidade de negócio, quem mais cresceu foi Máquinas Home. A gente vai ver mais adiante. A gente teve um maior crescimento da receita, né, em 24 em relação a 23. E aí esse crescimento da receita veio tanto da venda de máquinas no mercado doméstico, quanto do crescimento importante que a gente teve no negócio de locação, né, já que o mercado externo continua em 24, ele permaneceu praticamente no mesmo patamar de 2023, né, ainda, né, carece de uma retomada mais forte, né? Então, Máquinas Home cresceu aqui aproximadamente 3 pontos percentuais na representatividade. A BW, em reais, ela ficou ligeiramente acima de 2023, então ela também ganhou uma pequena participação. E fundidos usinados, né, principalmente a gente viu ali pelos segmentos, em virtude de segmentos agrícola e de energia, acabou tendo um volume menor de receitas em 2024 e, portanto, passou a representar menos no total das receitas consolidadas. Em termos de distribuição geográfica, o Brasil ele perdeu um pouquinho de participação aqui, principalmente porque quem mais reduziu a receita foi a fundição, onde a receita majoritariamente é no mercado doméstico. Máquinas Home cresceu no mercado doméstico, mas principalmente BW teve uma boa performance em 24, toda ela no mercado externo, né? Então o Brasil acabou perdendo um pouco de representatividade. Destaque aqui para a Ásia, ou seja, aqui representado 100% pelos projetos da BW, e continuamos tendo excelentes projetos na Ásia, né, para 2025, com a BW, né, e a Ásia representando, então, aí 10% do total de 2024. Em termos de entrada de pedidos, o quarto trimestre, como a gente já comentou, foi um trimestre muito bom em termos de geração de novos negócios. Máquinas Home foi um grande destaque, né? Nós trouxemos 180 milhões em novos pedidos no quarto trimestre, um crescimento de quase 38% em relação ao quarto trimestre de 2023, né? E, de novo, que tanto em negócios de venda de máquinas, né, quanto também de locação, que tem apresentado um crescimento consistente a cada trimestre. BW também, a gente já mencionou, tem trazido um volume de pedidos consistente, importante, principalmente para a gente formar uma carteira de mais médio e longo prazo. Ela trouxe nesse quarto trimestre 120 milhões de reais de novos pedidos, quase 30% acima do volume de pedidos do quarto trimestre de 2023. E aqui, tanto clientes na Europa, Ásia, ou seja, com uma diversidade também de localidades. E fundidos usinados, aqui está sendo comentou que continua ainda enfrentando um ambiente desafiador, né? Uma entrada de pedidos praticamente no mesmo nível do quarto trimestre de 23. Em relação à carteira de pedidos, né, embora a gente tenha tido um faturamento, como a gente viu ali, importante nesse quarto trimestre, a gente também conseguiu gerar um volume de novos negócios significativo, que permitiu terminarmos dezembro com uma carteira bastante robusta do ponto de vista prospectivo aí. Então, Máquinas Home, né, a gente vê um crescimento grande em relação a dezembro de 23, estamos falando do incremento de mais de 32%. BW, principalmente, um crescimento bastante grande também. Essa carteira ela já é para 25, uma parte de 2026. Né? E fundidos usinados, embora tenha crescido, é uma base também bastante deteriorada, mas, de qualquer forma, um pouco acima do que nós terminamos em dezembro de 23, o que no conjunto, então, no consolidado, né, representou uma carteira de 652 milhões de reais, que ficou 32%
acima dos 493 milhões que nós terminamos dezembro de 2023. Em termos de resultados e margens, no quarto trimestre de 24, nós tivemos uma margem bruta de um pouco mais de 30%, tivemos uma recuperação uma evolução em relação ao quarto trimestre de 23, né? Um pouco mais de volume nos auxiliou também. Com o crescimento da receita e uma expansão de margem, conseguimos fazer que o lucro bruto, né, aumentasse em cerca de 30 milhões. Né? Isso permitiu também que a gente tivesse uma melhor diluição das despesas operacionais e, portanto, quando a gente fala em termos de EBIT, né, a gente vê um crescimento aí de 50% quase em relação ao EBIT, e a margem também expandindo de 11,4% para 13,7%. O EBITDA, da mesma maneira que a gente comentou, o EBIT teve uma expansão importante, né, de 58 para 79 milhões, representando também um incremento de margem, né, de 14,9 para 17,3%. Se a gente olha numa série histórica, né, está no nível bastante, quarto trimestre entregou uma margem EBITDA bastante robusta. E isso também refletiu positivamente no lucro líquido, né, que passou de 36 milhões para 49, representando um incremento de margem aí de aproximadamente 1,5 ponto percentual, de 9,3% para 10,8%. Falando um pouco das unidades de negócio, aqui mais no âmbito anual, máquinas home, nós tivemos um certo incremento na receita, né? Aqui, tanto a parte de vendas quanto principalmente a parte de locação. Né? Tivemos uma certa redução da margem bruta, que a gente já vem comentando, o ambiente competitivo está bastante acirrado. Para manter um certo volume, a gente fez alguns esforços comerciais adicionais, né? Mas que parte disso também foi compensado pelo crescimento da representatividade do segmento de locação. Então, o ano de 2024, até se tirar historicamente, né, conseguiu manter, mesmo no ambiente competitivo acirrado, uma margem bruta bastante saudável, né, que permitiu que a gente entregasse também um ano de 2024 nesse segmento com a margem EBITDA de 22% aproximadamente, o que é um ótimo nível dentro desse volume de atividade. BW, em reais, ela ficou um pouco acima, que é basicamente, em euros, ela ficou praticamente estável, pela variação cambial trouxe na tradução das receitas, ela cresceu um pouquinho, né? A margem, ela teve uma certa redução, aqui é basicamente pelo mix de produtos, né? Então, a gente acabou tendo os projetos de 2024, né? Uma margem um pouco menor do que em 2023, que isso, então, como não teve grande crescimento de volume, acabou essa redução de margem bruta impactando também na margem EBITDA. E em fundidos usinados, aí a gente já vem comentando, o ano passado já foi um ano de volume bastante baixo, se a gente olhar, né, principalmente 2021 e 2022, onde a gente tinha um volume bastante acima do que nós tivemos nos 2 últimos anos, tanto de segmento agrícola quanto de energia, né, que não tivemos nesses 2 últimos anos, e ainda teve aquela retração a partir do segundo semestre, segmento agrícola, né? E com um volume bastante baixo de utilização de capacidade, é um ambiente bastante desafiador para a gente conseguir ter uma evolução das margens. Mesmo assim, diante de uma redução, a gente conseguiu, piorou um pouco a margem, mas conseguimos ainda ganhar certa eficiência operacional para offsetar, né, ou compensar parcialmente essa redução adicional de volume. E, consequentemente, também impacta na margem EBITDA, um ano bastante difícil para a fundição. Em termos de geração de caixa, como a gente já comentou, tivemos um trimestre excelente em geração de caixa, trouxemos a dívida líquida para um patamar bastante saudável, um caixa muito robusto de quase 362 milhões de reais, ou seja, extremamente suficiente para fazer frente, né, às obrigações financeiras que nós temos para liquidar em 2025, né?
Também fizemos novas captações ao longo do quarto trimestre, para que a gente pudesse requalizar do ponto de vista cronológico a dívida. Então, a gente já vê que a dívida, né, de 2026 já está alongada para 2027, né? Então, a gente continua tendo uma posição financeira extremamente sólida na companhia. E, por fim, performance da ação, o ano 24 apresentou uma evolução ao longo dos trimestres, principalmente do quarto trimestre, né? Mas ainda o ano, principalmente na parte de fundos nada é mais difícil, né? E também, se a gente olhar em termos de performance da ação, abaixo de Bovespa. Mas, de novo, a gente termina o ano com uma carteira bastante acima de dezembro de 23, né? Claro que tudo depende do ambiente de negócio que a gente vai ver ao longo de 2025, mas com uma boa perspectiva baseado nessa evolução importante que a gente teve da carteira aí no término do ano de 2024. Então, com isso, nós finalizamos a apresentação. Novamente agradecer a todos pela participação. Nós ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se. Bom dia, vamos lá então com as perguntas. Bom, a primeira pergunta vem do Pedro Calixto. Bom dia. A administração acredita que o negócio de locação de máquinas será o principal gerador de receita no futuro? Obrigado. Obrigado, Pedro, pela resposta. A gente acredita muito que a locação de máquina é um produto muito interessante para o nosso cliente. É um produto onde o nosso cliente pode ter flexibilidade, ele pode estar sempre com uma máquina no estado da arte, porque a gente loca somente máquina nova, e a nossa locação é só por 1 ou 2 anos, então ele pode renovar sempre, e ele sempre vai receber uma máquina nova ou 1 ano ou 2 anos depois. Ele também tem flexibilidade, se a máquina precisar ser maior ou menor, ele é um produto que dá essa flexibilidade para ele. Ele tem um custo da hora, a máquina a gente loca por hora, muito, muito competitivo e interessante. Então, ele tem vários fatores que geram para os clientes um produto muito interessante. Agora, a decisão se isso vai ser o principal gerador de caixa do futuro está na mão do nosso cliente. Ou comprar a máquina, ou locar a máquina. A gente vai estar pronto para suportar ele naquilo que ele entender que é o melhor para o negócio dele e para o sucesso dele, tá? Então, a gente vai ter que esperar ver como o nosso cliente vai gostar desse novo produto. Aparentemente está gostando, está crescendo. 2024 foi o nosso recorde de locação de máquinas, e para a gente poder entender se ele vai ser ou não o principal gerador de receita no futuro. Está na mão do cliente. Obrigado. Segunda pergunta vem de José Otero. No caso do aumento reportado no negócio em quantidade de máquinas locadas, qual seria a variação anual considerando a receita líquida? José, nós tivemos o crescimento em quantidade de máquinas, a gente viu, foi de 41%, né? Em termos de receita, isso representou aproximadamente 30%. O que acontece, né? Você cresce a entrada de pedidos e essas máquinas vão sendo produzidas e entregues, e aí você tem o volume em campo também aumentando, né? Então, nós tivemos no ano um crescimento de 41% em quantidade e de 30% em termos de receita operacional líquida. A próxima pergunta, Antônio Riso. Por favor, se possível, abordar um pouco mais o que se pode esperar sobre as margens dos pedidos em carteira de máquinas home e operação na Alemanha. Obrigado. Os pedidos da carteira de máquina home, eles estão em linha com os pedidos do longo de 2024, então a gente não espera grandes oscilações de margem.
Sobre a operação da Alemanha, a gente está realmente bastante otimista. A entrada de pedidos ao longo de 2024 foi muito importante, muito boa. A gente, pela primeira vez, está iniciando a BW na Alemanha com uma carteira já completa e sólida e já uma carteira boa para 2026. Então, a gente está num ambiente onde a gente tem bons projetos, bem engenheirado. A gente tinha feito uma mudança de estratégia, mudando o nosso foco no cliente, buscando ser mais customizado possível, com muita engenharia nos projetos, muito projeto de turnkey, o que também é importante para a nossa margem. Então, para 2025, a gente está com uma carteira bem sólida, com ótimos projetos na Alemanha. Na Alemanha não, na subsidiária da Alemanha. Esses projetos são ainda alguma coisa para a China e bastante coisa para a Europa e para os Estados Unidos. Então, a gente está, assim, otimista com um incremento de receita e, consequentemente, com melhora da margem, uma importante melhora da margem para BW. Tá? A próxima pergunta também do Antônio. Obrigado, Antônio. Focando, inclusive, a questão de margem depende do volume e, em parte, da relação custo e receita. Obrigado. Exato, acho que eu cobri essa pergunta na resposta anterior. Obrigado, Antônio. A próxima pergunta vem do Maurício. Parabéns pelos resultados. Obrigado. Pode detalhar um pouco mais as perspectivas da fundição para o segmento eólico? Vocês acreditam em uma recuperação em 2026? Sim, eu vou falar um pouquinho tanto do eólico quanto da dinâmica do agrícola. Por quê? Porque o agrícola, lá em 2022, foi bastante importante, ele era 20% dessa receita, e o eólico chegou a metade da receita da função. Então, foi uma redução bem significativa. Vamos lembrar, em 22, a gente faturou na fundição mais de 500 milhões, foram 507 milhões. E esse ano passado a gente faturou só 177 milhões. Então, foram dois segmentos muito importantes que caíram muito rapidamente, né? O segmento eólico, ele praticamente desapareceu, né, de 2022 para cá, e o segmento agrícola, ele já caiu um pouquinho em 2023 e de 23 para 24 ele caiu 48%, também uma queda bem significativa. Mas falando um pouco do eólico primeiro, a gente iniciou um projeto bastante importante com um novo fabricante de turbina eólica no Brasil. A gente está bastante otimista, é um fabricante bem competitivo, e a gente acredita que, sim, para 2026 ele deva ter alguns projetos, a gente ainda não tem pedidos em carteira, mas sim, ele deve ter alguns projetos para 2026, para 2027, e a gente volte a ter pedidos para esse segmento, quem sabe já em 2025, para turbinas que sejam entregues por eles em 2026. Então, essa é a nossa expectativa. Para o agrícola, levando em consideração que a gente não perdeu nenhum part number, que a gente tem uma relação muito próxima dos nossos clientes, nem perdemos share, e a produção de máquinas agrícolas em 2024 caiu 20%, e a nossa queda no agrícola, como eu falei, foi de aproximadamente 48%, a gente acredita que o estoque de peças dos nossos clientes está bastante baixo, e a gente vem conversando com eles, obviamente, e a gente sabe disso. Então, a gente tem uma expectativa que, se a produção em 2025, mesmo que ela fique no mesmo patamar de 24, né, não caia mais, a gente acredita que tem uma recomposição de estoque e, em algum momento em 2025, a gente comece a ver um crescimento desse segmento de novo dentro da fundição. Mas foram dois segmentos, os dois mais importantes, que tiveram quedas muito significativas nos últimos 2 anos, tá, Maurício? Essa é a dinâmica da fundição, e é como a gente está vendo 2025.
Claro que a gente trabalha forte, a gente tem SOPs, a gente tem novos part numbers que vão entrar em 2025, principalmente em 2026. Demora esses desenvolvimentos, mas essa é a dinâmica do mercado, tá? A próxima pergunta, José Otero, obrigado também. Você, José Otero, parabenizou nosso resultado, a gente agradece. A próxima pergunta vem do Rafael Almeida. Bom dia, obrigado pelas informações. Há perspectivas de atender novos mercados partindo de soluções inovadoras? A gente está, sim, fazendo alguns ajustes nos mercados que a gente atua fora do país e cada vez mais introduzindo venda direta, uma proximidade maior dos clientes. Então, a gente está fazendo uma estruturação de time de vendas, diminuindo as vendas através de dealers e implementando a venda direta. Demora, a gente sabe que é um trabalho de médio e longo prazo, mas a gente acredita que as nossas soluções e o nosso produto também pode ser mais relevante além do Brasil, tá? Então, é uma estratégia nossa e a gente está fazendo algumas alterações nessa estratégia para atender novos mercados, tá? Próxima pergunta vem do Marco Carregari. Bom dia. O que explica o pior desempenho do quarto trimestre de 24 no segmento de fundidos e usinados em relação ao terceiro tri? O que esperar para 2025? Eu acho que eu falei um pouquinho do resultado e do que esperar para 2025 da fundição, né? Nós tivemos no quarto trimestre de 2024 uma produção 20% menor do que a do terceiro trimestre de 24. É o trimestre que a gente tem a nossa parada anual, então é necessário fazer uma parada que a gente para a fundição por 30 dias para fazer todas as manutenções, então isso faz com que o custo fixo não dilua, a produção seja menor e aí machucou a margem. E 2025 é o que a gente espera. A gente espera realmente uma retomada um pouco do agrícola no ano de 25, a entrada de alguns part numbers em 2025 e, quem sabe, uma grata surpresa com energia renovável já entregando algumas peças também em 25. Próxima pergunta também do Marco Carregari. O que esperar da concentração de entregas da BW ao longo de 2025? Marco, vai ser diferente. 2025, a gente tem entregas melhor diluídas ao longo do ano, né? Ainda tem uma certa concentração no segundo semestre, mas essas entregas estão bem melhores distribuídas ao longo de 2025. Por isso, um pouco do nosso otimismo da performance da BW em 2025. Isso faz com que a gente tenha um ambiente de produtividade bem melhor. A gente sabe que na Alemanha a produtividade é muito importante, porque o custo da mão de obra no custo total do produto é muito relevante. Então, a gente tem bastante expectativa com 2025, tanto com receita como com produtividade da fábrica ao longo de todo o ano. Tá? Então, isso dá para nós várias vantagens de planejamento, de negociação e principalmente de eficiência da fábrica também. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta vem de Francisco Moro. Com esse resultado, podemos esperar nos dividendos ou JCPs eventuais bonificações referentes ao exercício de 2024? Assim, os dividendos é uma decisão sempre do conselho e depois da, ela é soberana dos acionistas na assembleia, tá? A gente tem como política pagar dividendos ao longo dos trimestres, porque a gente tem um benefício fiscal com isso, a gente tem um benefício fiscal do JCP, né? Então a gente paga esses dividendos como JCP ao longo dos trimestres. A legislação ainda está em vigor e
Isso é bastante importante. Claro, a nossa política de dividendos é 33%. Então, é isso que a gente sempre fala para os acionistas: 33% dos lucros é a nossa política e é o nosso target. Esse ano foi mais, esse ano 2024. Mas, claro, essa prerrogativa também é dos acionistas na Assembleia. Então, a próxima pergunta vem do Lisandro Braga. Bom dia, parabéns pelos excelentes resultados. Obrigado, Lisandro. Sou investidor pessoa física e acho a Rumo uma ótima empresa para o investidor que gosta do setor industrial e pretende algum nível de exposição nele. Em relação à dívida líquida e à nova realidade de juros mais altos, como a empresa está endereçando a questão? Outra pergunta, mais genérica: as máquinas industriais e as da BW podem capturar futuras sinergias e inovações ante a revolução da inteligência artificial? Eu vou falar um pouquinho da dívida, mas se o Fábio também quiser, Fábio, complementar, por favor, fica à vontade. Mas a nossa dívida é muito saudável. Apesar da gente ter uma dívida líquida, a gente usa muitas linhas incentivadas para inovação e para exportação, que tem juros muito bons. Tanto que o custo da nossa dívida até caiu em 2024, mesmo com o aumento da taxa de juros, né? Mas aí o Fábio pode dar mais detalhes, e é uma dívida é, bastante gerenciável. A gente tem um caixa bastante robusto e é uma dívida muito boa para o acionista, porque ela é uma dívida de custo muito competitivo, muito bom, tá? Sobre a pergunta de máquinas industriais e as da BW, sim, a gente usa inteligência artificial há um bom tempo. A gente vem trabalhando muito em melhorar a experiência do cliente com o uso de inteligência artificial. A gente já tem as máquinas conectadas, elas já estão coletando dados bem estruturados. A gente já está tendo excelentes resultados, tanto nos projetos de engenharia. A gente faz todo o P&D, a gente tem quase 120 engenheiros aqui no Brasil, mais 30 lá na BW, fazendo coleta de dados, fazendo engenharia, fazendo P&D e usando as ferramentas de inteligência artificial. A gente está trabalhando bem forte nisso. A gente tem bastante novidades que a gente lança para os clientes e a gente tem várias outras para lançar ao longo de 2025. Então, é para nós uma oportunidade muito grande, mas muito grande mesmo. A gente tem consciência disso. A gente mudou a nossa estratégia de contratação, de mudança no perfil da engenharia, justamente para aproveitar essa oportunidade que a inteligência artificial está dando para nós. A gente sabe que dados é extremamente relevante. A Home sempre foi muito organizada. A gente tem uma estruturação na captura de dados muito interessante. Não só a captura pela conectividade, que a gente já faz, por exemplo, 100% das máquinas locadas são conectadas já há anos, né? Desde que a gente começou o negócio lá em 2020 e nos estão dando dados. Mas mesmo o nosso CRM, o nosso software de serviço, a nossa análise de crédito, enfim, tudo isso são dados históricos, dados importantes que a gente tem na nossa base de dados e que são bem estruturados, no treinamento para clientes, enfim, são muitos dados que a gente tem, que a gente está usando as ferramentas de IA para alavancar e fazer diferença para o cliente. É a nossa obrigação, o sucesso do cliente. Tá? Mas obrigado pela pergunta, Alessandro. Por favor, dar mais um pouco de detalhe, o que esperar do futuro do Villa Home Residência. Obrigado. Na verdade, agora praticamente no Villa Home Residência a gente tem só o contas a receber, né, do médio prazo. O projeto está praticamente pronto, tem algum custo ainda a incorrer, mas muito pouco, né? Então, assim, a gente não deve reconhecer nada de receita tão relevante do Villa Home Residência como foi, por exemplo, no ano de 2023.
né, que foi o grande aceleração da obra, tá? Então, Vila Home Residência para 25, 26, só quanto receber, vai ter geração de caixa e praticamente pouco reconhecimento de receita, tá? É, acho que acho que eu respondi. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite-a juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta Q&A no aplicativo Zoom. Legal. Tem mais uma pergunta do Vitor Menezes. Podem comentar sobre o recuo trimestral, tanto na carteira de pedidos quanto na entrada de pedidos? Ao que se deve essa retração? Na verdade, Vitor, a gente teve uma melhora na carteira. Tem essa sazonalidade, né? Então, normalmente a gente compara a carteira com o quarto trimestre de 2023. E, exceto na fundição, tanto em máquinas foi uma entrada bem robusta, a gente cresceu em 37,9% na entrada de pedidos, né? E a nossa carteira também fechou aí o ano com 32,5% a mais do que foi no quarto trimestre de 2023. E na BW também foi um incremento na entrada de pedidos do quarto trimestre, assim como na carteira, que também terminou mais forte que terminou o ano passado, tá? Então, ela também subiu aí na carteira em relação a dezembro de 2024, 34,4% a PW. Se a gente olhar o terceiro trimestre, olhar o segundo trimestre, tem uma sazonalidade, porque no segundo trimestre, por exemplo, tem feiras, no terceiro trimestre tem feiras e tem um evento bastante tradicional da Home, de campanha. Então, tem essa sazonalidade. A gente normalmente olha trimestre a trimestre e a gente nota assim, uma melhora na entrada de pedidos de máquinas Home e BW e também na carteira de pedidos que a gente fechou o ano nessas duas unidades e na função também uma carteira melhor no fechamento, tá? Próxima pergunta, José Otero. Acho que o assunto de captura de sinergias possíveis BW máquinas Home ficou um pouco em aberto. Legal. A Home, é, falando assim de maneira bem concreta, já é hoje o segundo fornecedor da BW. Então, acho que isso já mostra uma sinergia muito grande. Então, praticamente todos os fundidos da BW, a gente já manda fundidos usinados, a gente já manda frame de máquinas, então tem uma sinergia interessante. Nós temos também em desenvolvimento de P&D uma troca. E a gente tem hoje pessoas do time lá da Home que estão lá na Alemanha. É um programa que a gente faz de 2 anos na engenharia. E também temos no time do Brasil pessoas dedicadas fazendo P&D e ajudando a BW na parte de engenharia. Na parte de vendas, as sinergias são menores, mas nós já vendemos máquinas Home para clientes PWs bem tradicionais, em diferentes partes do mundo, tá? Mas na parte de vendas as sinergias são menores, tá? Esse é o grande. E, claro, na parte de P&D eu acho importante, porque depois, obviamente, que a gente tem conceitos e aplicações que a gente coloca nas duas máquinas, tanto da Home quanto da BW. Eu acho que talvez foi um pouquinho mais, exemplifiquei um pouquinho mais como que são essas sinergias. A próxima vem do Carlos Gurgel. Como vocês estão vendo esse crescimento da Home no mercado asiático? Há uma perspectiva futura de crescer mais nesse mercado? Qual o plano de globalização da Home? O crescimento específico no mercado asiático é da PW. Então, quando a gente olha o consolidado, a gente vê a Ásia, e a Ásia foi relevante para a BW em 2024, porque teve bastante projeto que foi para esse mercado. Então, a Home tem pouca presença, a máquina Home tem pouquíssima presença no mercado asiático. O nosso foco no plano de globalização, nosso já entrando na segunda pergunta, são as subsidiárias da Europa,
Estados Unidos e México e América Latina. É onde a gente já é mais conhecido, a gente já atua há mais de 20 anos e é onde a gente está trabalhando forte para ser mais relevante, tá? É, a próxima pergunta vem do Lisandro Praga. É, uma última pergunta. Apesar de ainda não termos muito como saber os desdobramentos da guerra comercial e imposição de tarifas entre os países, tendo em vista a natureza exportadora da Home, é possível vislumbrar algum efeito ou consequência direto na empresa? Assim, tudo pode impactar. é, a nossa, claro, grande preocupação é que gere uma incerteza muito grande no mercado, seja fora do país, seja dentro do Brasil também, e isso faça com que a gente tenha uma redução da perspectiva de PIB. Quando isso acontece, para nós é ruim, porque a Home vende bens de capital, né? A gente vende, muitas vezes, produtividade e crescimento para os nossos clientes. Se eles não estão buscando mais produtividade, não querem mais alocar capital nisso e também não estão vislumbrando crescimento, a demanda por máquinas tende a não ser tão boa. Então, esse é talvez o maior problema macro se a gente tiver uma imposição de tarifa e uma guerra comercial, tá? É, mas daí a gente vai ter que entrar, né? Claro que a gente está preocupado, a gente sabe que a gente tem exportação para os Estados Unidos, a BW tem exportação para os Estados Unidos, via Alemanha, a gente tem, enfim, uma atuação no mercado ali fora importante e a gente, obviamente, tem essa preocupação. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas. Por favor, senhor Luiz Cassiano. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos que participaram da conferência de resultados da Home, agora do quarto trimestre de 2024. E a gente fica à disposição se alguém tiver qualquer dúvida. E a gente se encontra, se não, na próxima apresentação em abril, tá? Do primeiro trimestre de 25. Obrigado a todos. A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.